Branding pessoal não tem apenas que ser bom, tem que mostrar que é bom. Vamos começar o nosso papo hoje falando de branding pessoal e a primeira coisa que me vem aqui pra gente conversar é o básico. O que é branding? Né? Uma palavra que é super importante, super impactante, que é bonita e tá na boca do povo, né? O pessoal fala muito dela. Mas o que é branding, né? Basicamente, de maneira simples, é mostrar valor, mostrar aquele valor de marca, né? Quando você faz uma estratégia de marketing para a tua empresa, por exemplo, você vai pensar em duas coisas como base. Marketing para um contexto de performance, ou seja, eu invisto um dinheiro, eu quero o retorno desse investimento, eu quero um ROI, e um marketing de branding, um marketing institucional. Eu ponho o dinheiro, eu quero fazer um brand awareness, eu quero que aquela marca se torne top of mind naquele contexto. Por exemplo, eu penso em hambúrguer, me vem McDonald's na cabeça. Então, McDonald's é um top of mind do contexto hambúrguer, ou seja, teve um branding muito bem trabalhado. O McDonald's, ele, quando põe um dinheiro em marketing, ele põe um dinheiro para receber retorno de investimento e um dinheiro para branding, para construção de marca. Ponto 1 hoje, para a gente começar, né? Eu vou dividir o papo aqui em 3 etapas práticas aí, mas o primeiro ponto e o mais importante é o que é o branding. Então é isso, essa construção de marca. Tá, e aí exemplos, né? Quando a gente traz para um marketing pessoal, né, nessa construção de marca, essa etapa 1 que eu tô falando do que é o branding, exemplos são Oprah Winfrey, Elon Musk, Steve Jobs, Walt Disney, Bill Gates. Todos esses caras, eles tiveram muito trabalho de marketing pessoal feito em cima deles, de branding pessoal. O Steve Jobs também é um caso muito clássico, porque na Apple tem muita gente que segura o piano, e na época do Steve Jobs também era assim, mas ele era a cara da marca. Atualmente a gente tem uma marca brasileira chamada We Pink, da Virgínia. Então essa é uma marca que você tem um embaixador fortíssimo da marca, e aquela marca vende muito produto, né? Você tem esse embaixador, essa pessoa que constrói um brand pessoal, e esse brand pessoal, essa pessoa física, ancora muitas vezes todo o branding da própria marca. Steve Jobs, como um caso clássico aí, ele é um cara que representa muito a Apple. Você pensa em Apple, você pensa em Steve Jobs, inclusive até depois da morte dele, né? São casos clássicos, né, de exemplos de branding pessoal, onde o nome da pessoa representa tanto quanto aquela marca ou eventualmente até mais do que aquela marca que ele está representando. Agora, um segundo ponto que a gente pode falar aqui, ser bom de fato e parecer ser bom. Tem muita gente que é muito boa num contexto, mas esse cara se esconde atrás de uma tela e fica completamente esquecido. E tem o outro lado da moeda, gente que só parece ser bom e na verdade não é nada. Gente que abusa de redes sociais, fala o quanto é boa ou quanto é reconhecida naquele contexto e na verdade não tem toda aquela propriedade e autoridade para falar daquele assunto. Mas, puxa, aonde a gente acha esse equilíbrio? Então esse equilíbrio tem que ser planejado, né? A gente vai entrar na etapa 3 logo que é planejamento, mas ele tem que ser planejado. A gente tem que mostrar que, cara, você tem uma bagagem, você quer trabalhar seu branding pessoal, você tem uma bagagem, você traz cases, você traz evidências daquele teu sucesso, daquele teu conhecimento e vai criando essa autoridade num contexto de rede social, num contexto de influência para o mercado, seja on ou off, né? Seja num momento ali offline que você está conversando com pessoas, está num networking, ou num momento online que você está colocando conteúdo em rede social. É importante a gente achar esse equilíbrio, né? Então, para mim, eu trago o ponto 2 aqui do nosso papo, como tentem encontrar esse equilíbrio, tá? Do ser bom e parecer ser bom, onde a gente consegue mostrar, evidenciar tudo que você tem de sucesso, seus diferenciais, junto com aquilo que realmente é a tua rotina, é o teu dia a dia, o quanto de coisa você já entregou para o mercado, o quanto você conhece do teu nicho. Legal, vamos falar do ponto 3 aqui, sua estratégia de branding pessoal. Alguns pontos que a gente pode trazer para criar uma estratégia sólida de branding pessoal. Vamos falar de qual é o seu diferencial. Certamente tem vários profissionais do mercado que atuam mais ou menos numa área que você atua. Quando você consegue trabalhar de maneira abrangente, isso pode ser bom, mas também se você está num nicho específico, você limita um pouco suas possibilidades, mas você se torna referência naquele nicho. Por exemplo, eu sou um cara que conhece de marketing de sapato, então eu sou um especialista de marketing, uma abrangência gigante. Agora, se eu escolho só o mercado, o segmento de sapato, né, de calçados, poxa, aqui tem um nicho, né? Então eu consigo falar de Adidas, de Nike, de Arezzo, de grandes marcas relacionadas ao mercado de calçado. Você começa a nichar
o teu público e principalmente para quem você vai conectar, para quem que você vai comunicar todo o seu branding pessoal. O segundo ponto é quando a gente fala de cases de sucesso, ou melhor, autoridade. Como que você mostra autoridade naquele contexto? Cases de sucesso. Então, se você traz um case de sucesso mostrando o que eu sei fazer, como que eu sou bom, mas olha aqui como eu impactei tal público num case de sucesso. Quando você consegue evidenciar os cases que você trabalhou, certamente você consegue aumentar a tua autoridade naquele contexto. E aí pensar em pontos de comunicação, seja por meio de uma rede social, seja por meio de um artigo, Artigos são riquíssimos e é um conteúdo não tão denso, ele é mais do que um post, menos do que um livro, mas ele consegue ter uma profundidade mínima adequada para você conseguir construir uma autoridade. Então, artigos são sempre significativos, importantes de colocar em prática e escrever, Então, quando você está construindo essa sua identidade, colocar um artigo ali é sempre importante. Ser visto num contexto onde você consegue aprofundar um pouquinho aquele teu conhecimento, seja num podcast, participar de podcasts ou fazer um podcast, se filmar ali, num contexto onde você consegue apresentar um pouco mais aquele conhecimento que você tem. Essa participação de podcasts é sempre importante. E para encerrar, é legal a gente falar também do processo, não só do resultado. Eu falei de colocar cases de sucesso, mas fala do teu processo. Todo mundo gosta não só de ver a arte que aquele artista pintou e aquele quadro que ficou pronto e está na parede, mas também ver o processo, como é que ele chegou naquilo. Esse processo, ele tem um engajamento muito alto, principalmente em rede social. Então as pessoas se interessam em saber, se elas se interessam em saber do teu resultado, muitas vezes ela quer saber um pouco de como você chegou lá. E compartilhar um pouquinho desse conhecimento é importante. Você vai criando essa autoridade no negócio, naquele nicho que você tem, e também você certamente colabora trazendo um conteúdo relevante para aquele público que te segue. Espero que você tenha gostado. Eu sou João Brenner, CEO do GrowSpot, especialista em tecnologias multimídia e neurociência cognitiva. Até a próxima!